pessoal, tudo bem? Professora Alicia Pilger de Literatura do Federal Online por aqui, e hoje nós vamos para o quinto e último episódio de O Drible, do Sérgio Rodrigues, livro cobrado no apoio edital da Federal do Paraná. E hoje nós iremos falar sobre o racismo dentro do futebol, ou como que o futebol ele espelha a realidade brasileira. A gente precisa considerar o tempo todo que essa é uma temática recuperada na contemporaneidade. Vira e mexe se fala em violência de torcidas, violência dentro do próprio campo. Até eu, que não sou do futebol, que não entendo muito, não consigo esquecer em 2006 da cabeçada que o Zidane deu na Copa do Mundo. Que tipo de violência física? A gente tem muitas violências simbólicas dentro do futebol que espelham a realidade social fora do campo. A gente pode recuperar como violência simbólica a falta de visibilidade das mulheres no futebol feminino, tanto de visibilidade na TV. Foi recente a primeira vez que colocaram os jogos femininos na TV de maneira aberta, maneira mais fácil de ver. E a gente também consegue falar sobre questões financeiras, como é o salário, inclusive de uma Marta, em comparação com o salário do Neymar e de outros jogadores, outros homens, né? A gente vê que o futebol ele tá mostrando como a sociedade patriarcal é machista. A gente também consegue ver, vira e mexe, infelizmente, casos racistas, tanto dentro do campo quanto fora. A gente pode recuperar. O mais recente, o caso do Vini Júnior, nosso grande craque dessa geração, sendo infelizmente xingado durante o jogo. E a gente precisa pensar não só como acabar com essa situação, como pensar uma atitude antirracista dentro do campo e pensar dentro do campo enquanto plateia, enquanto torcedores também, né? Mas como fazer com que o futebol, que ele é sempre visto por muitas situações como uma possibilidade de sair de situações de calamidade, de vulnerabilidade social, como espelhar de uma maneira diferente ou como mostrar que dá para ser diferente. E a gente consegue ver a questão do racismo e também do classismo aqui, sem falar que a gente também vê a falta de representatividade nesse livro das mulheres. Porque sai testosterona e tanto Elvira, quanto o Lude, quanto Conceição, elas estão como coadjuvantes, longe, fora, né? A Grace Kelly também tá fora ali. Mas a gente vai falar especificamente sobre o racismo e como que o racismo ele tá construído junto com o classismo dentro dessa obra. A gente consegue ver que apesar de a epígrafe ter o Mário Filho falando do negro no futebol brasileiro, a gente vê, como falamos no segundo episódio da história do futebol, dessa diferença histórica do que é o futebol brasileiro, da mudança racial, do abrasileiramento do que seria o que o Pasolini falou de um futebol, poesia, com a influência da negritude, das culturas de origem africana. A gente consegue ver também ao longo do texto como que Murilo Filho, como que esses comentários fazem parte da estrutura social, comentários racistas. A gente percebe o racismo estrutural aqui. De cara, na primeira parte, a gente vê quando ele está descrevendo o drible, isso é da página 10. Nessa versão aqui é a segunda página do texto. O drible do Pelé com Mazzucchevics, que, como a gente já analisou, pode ser visto de uma maneira ampla, enquanto Peralvo e Murilo. Nós vamos ter o finalzinho ali, o seguinte: de repente, tudo que vemos, a voz do homem é baixa e roufinha, sem o tom do comando de antigamente. Tudo que vemos é Pelé correndo em direção a uma bola branca. Mas aí vem um goleiro e agora a bola está entre Pelé e o goleiro, mais perto do grande crioulo, mas cada vez menos, porque o goleiro, aliás o famoso Mazzucchevics, o goleiro resolve ir à luta e sai com tudo da área, não quer nem saber. E no parágrafo seguinte a gente já vê essa questão do Pelé contra o crioulo e continua. Mas vai ser pouco.
O keeper uruguaio faz o que pode, entra no semicírculo 1 milésimo de segundo antes do Pelé, mas não há tempo de interceptar a bola. Ela fica entre os dois e nós voltamos a sentir, como o Mazurka também sente, que está mais para o negão que vem no embalo. O que o bom goleiro da Celeste faz é se ajoelhar e, mesmo já estando fora da área, que remédio? Abrir os braços. Então, as palavras usadas para descrever o Pelé em uma única página, em um único drible, crioulo, o negão, são pejorativas, já mostram esse racismo estrutural. E a gente consegue ver outras duas descrições de personagens que mostram racismo estrutural. Primeiro, e daí já mostra o conflito entre pai e filho e essa mensagem subliminar, né, o drible ali, para a gente entender qual que é a relação de fato entre eles. O apelido extremamente pejorativo que o Murilo dá para o neto e o chama o tempo todo, quando ele tem 50 anos, 26 anos depois de ficarem sem conversar, que é tizil, utilizando a questão facial, a questão do cabelo, para chamar de uma maneira feia, né, maneira preconceituosa, o seu suposto filho, que tão diferente é dele. E a gente também vai ver, em alguns contextos, a descrição do próprio Peralvo, certo? A gente vai ter um trechinho lá, quando ele tá bem no comecinho da infância, o Murilo tá falando sobre a história do Peralvo, que uma mulher vai falar sobre o doutor que o adota, doutor Peralvo, e diz: aquele negócio de pai adotivo do neguinho lá, o Sarará, aqui ó. E ela vai falar que ela acredita que esse doutor é gay e, na verdade, ele adota, enquanto um pederasta, o Peralvo. Então, ó, Sarará, o tempo todo, essa descrição da imagem do Peralvo para diminuí-lo. Mais racismo estrutural, certo? E a gente consegue recuperar a própria história do futebol que a gente já falou, de como é que, antes elitizado, branco, os negros e pardos, a negritude aparece dentro do campo. Muitos, ele até coloca ali, né, um sobrenome bem comum no mundo estadunidense, os Curtis. Eles saem porque eles não conseguem ver esse mundo, essa mudança. E a gente vai ver um trecho bem forte, quando o Peralvo ele já está bem famoso, que eles estão num bar. Eu quero ler esse trecho porque vai mostrar como que a sociedade da época lidava. Está na página 169. Eles estão num bar, eu vou ler o começo que fala do bar, e aparece uma mulher, a Vange. Olha lá. As pessoas já não olhavam de lado ao aparecermos com ele, com Peralvo, no Sachas ou no Bottles Bar. Pelo contrário, vinham cavar um lugar na mesa, puxar saco, tímido. Talvez aturdido pelo sucesso, a nova sensação do futebol carioca colava na cara aquele sorriso preguiçoso, de boca entreaberta, e não falava quase nada. Um ou dois que se sentiram esnobados começaram a espalhar que tinha o reino na barriga. Mas pode, né? Se eu jogasse o que ele joga, também teria. Mulatinho pernóstico. E ainda pinta o cabelo. Mais uma descrição pejorativa e ainda questionando a questão do cabelo, que era da cor da pele, não preto. Ué, pinta? Eu podia jurar. No pequeno e fervilhante Bottles, certa noite em que se apresentava um jovem chamado Jorge Ben, com seu violão estranhamente percussivo, pulou em cima do Peralvo uma mulher de saia curta, cabelos castanhos, presos num coque e sombra azul, se destacando da maquiagem pesada. Quando Silvio, que era um dos amigos do Murilo que morava na República, que eram 3 cronistas futebolísticos, quando Silvio viu aquilo, os dois se esfregando num canto, ficou alarmado. Temos que tirar o nosso amigo dessa. Por quê? A mulher é gostosa. Aquela é Evangelina Batista, a Vange, maior chave de cadeia da cidade. O pai dela é um coronel reformado maluco. Já mandou matar um que comeu a filha. Aquilo não me convenceu.
Olhei para o canto, onde a tal Vange, pernas sensacionais, estava no colo de Peralvo e chupava sua beiçorra de um jeito que me pareceu escandaloso até para os padrões do beco das garrafas. Que é isso, Silvio? Deve ser lenda. Lenda? Pergunta para qualquer um. O coronel Eucaristo não manda matar todo mundo que come a Vange, senão metade do bar não estava aqui hoje. Até o Alírio já tinha partido para os Campos Elíseos, o outro amigo que morava com os dois. Manda matar só os crioulos. Contou então que Eucaristo Batista, o Rio inteiro sabia, tinha sido o mandante do assassinato de Ed Nelson, crooner nascido em Bento Ribeiro, que imitava o Nat King Cole, que chegou a fazer um moderado sucesso na noite. Certa madrugada de 1959, a Vange pulou em cima dele, como fazia agora com o Peralvo, e não quis largar mais. Diziam que, ao saber do namoro, o coronel tinha começado a espumar feito Maria Farinha, ex-dip getulista roxo que virara casaca e estava entre os lacerdistas que haviam tentado impedir a posse de Juscelino Kubitschek. O calhardão do milico desceu a porrada na filha sem dó, mas também sem proveito. Dias depois, a Vange era vista mais uma vez, olho roxo e tudo, nos braços negros do Ed Nelson. E aí, Silvio baixou a voz tanto quanto possível no alarido do bar, atingindo aquele tom solene exigido pelas desgraças. O Ed sumiu. Acharam o corpo dele uma semana depois numa ravina da Floresta da Tijuca, todo queimado de cigarro, pau cortado, a coisa mais pavorosa que você possa imaginar. Temos que tirar o Peralvo de lá. E eles não conseguem tirar o Peralvo de lá. A gente tem essa história, esse coronel não mandava matar todo mundo, eram só os negros. Olha o racismo controlando tudo, assim como controla. Eles não tiram o Peralvo de lá. No próximo dia, o Murilo fica muito preocupado e vai até o prédio em que o Peralvo estava morando, ele não está lá. Vai no clube, ele não foi trabalhar e o encontra em um bar, um restaurantezinho. E eles vão almoçar juntos e o Peralvo conta que a Vange o levou para a própria casa, a casa do pai, e como uma forma de vingança, ela faz com que Peralvo transe com ela na cama do próprio pai, que havia tido um derrame e estava lá sem se mexer, olhando todo aquele contexto. E é nesse momento em que o Peralvo fala disso que ele vai contar sobre os seus dons, tanto de ver o segundo na frente e ver a aura das pessoas. O Peralvo, ele quase poderia ter sido uma vítima dessa raiva racista se o pai da Vange não estivesse na cama com derrame. Agora eu quero ler um trechinho em que nós vemos a forma como o neto, que não é branco, ele é mestiço, ele é aparto, ele é chamado de tizil pejorativamente pelo Murilo, ele usa do seu contexto social, ele é embranquecido. Tem um artigo acadêmico, 2 artigos acadêmicos que analisam a questão do racismo dentro dessa obra, que apresentam que é bem comum de pensar na construção dos personagens, se não houver essa descrição o tempo todo deles, que os leitores vão ler o neto enquanto branco. E não é só pela questão física descrita, mas a forma como ele lida com a classe social, lida com o contexto. Então olha esse trecho aqui que mostra como é que ele se coloca enquanto uma classe média, ignorando, inclusive de forma antiética, né? Ele não pensa nas pessoas que ele acaba usando, que são as moças mais jovens de classe baixa, que ele utiliza para se sentir um pouco superior. Afinal, a vida toda ele foi tratado enquanto inferior. E daí a gente tem lá, o que restava boiando no espaço como um objeto não identificado, Neto reconhecia. Era uma questão ética. Tinha chegado a travar discussões ásperas consigo mesmo. Você está reeditando o vício colonial que encheu o Brasil de mestiços bastardos, acusava. E se defendia, sim,
estava se aproveitando de uma vantagem socioeconômica para descolar sexo. Mas existia alguém no mundo que, podendo, não fizesse isso? Que milionário ia abrir mão de traçar, digamos, uma bela universitária tijucana com base em princípios morais? Fazia tempo que a realpolitik sexual tinha vencido o debate. Suave no pouso e na decolagem, Neto acabou se convencendo de que não só não fazia nada errado, como fazia apenas o bem para suas namoradas. Excluída a prostituição e a mega-sena, como poderiam aquelas meninas pisar no quadrifóglio, degustar um Montes Alpha 2009, desfrutar de confortos mínimos que deveriam estar ao alcance de todos, mas ainda eram exclusivos de uma minoria ridícula? Pelo prazo regulamentado do método, a lourinha química de pele quase jambo teria meia dúzia de semanas pela frente, mas outras cláusulas estavam em jogo. Às vezes, as raízes eram afoitas no enraizamento e punham tudo a perder. Ele usa a sua questão socioeconômica para se dar bem, assim como a branquitude é usada para fazer com que o racismo estrutural sedimente na sociedade. E o privilégio da branquitude, ele utiliza o privilégio da classe social, ele é embranquecido naquele contexto, até a sua relação com o pai, para se dar bem, pensando nesse contexto sexual. Ele ignora toda a questão ética. E por fim, para terminar, a gente vai falar sobre o Manteiga. O Manteiga é o cachorro do pai, e esse cachorro ele tem um nome em homenagem, né, a um jogador. E a gente percebe a relação do racismo do Murilo aqui. E daí nós temos lá, ó: obrigada por vir, Tizil. Foi o primeiro contato que os dois tiveram depois de 26 anos. O pai lhe estendeu as mãos de dedos compridos, dedos que tantas vezes tinham ficado impressos em vermelho na sua cara de criança para receber a quentinha amassada, que, sendo de alumínio e tendo interferido alguma sorte, estava incólume a dentada do cachorro, porque o cachorro tentou puxar as croquetes. Neto não sabia o que dizer, aproveitou o que restava da excitação de disputar alimento com uma besta doméstica e falou do encontro com Manteiga. Foi a deixa para que Murilo embarcasse os dois em pé na varanda na primeira de suas histórias inumeráveis. Manteiga disse, o Murilo, né? Era um jogador que o América foi buscar em 1921 no Mauá, um clube nanico de marinheiros que jogava no Cais do Porto. Amadores, na teoria, eram todos nessa época, mas o Mauá só tinha peladeiro. Quer dizer, tinha um monte de peladeiro e lá no meio tinha Manteiga. O Praça Manteiga chamou a atenção do Jaime Barcelos, que era diretor de futebol do América e olheiro compulsivo. Vivia rodando as várzeas atrás de talentos. O Jaime se encantou. O apelido era porque nos pés dele a bola rolava macia, os passes saíam amanteigados. Só tinha um problema. O Manteigo era um mulato crasso, indisfarçável, muito diferente do tipo quase branco que o Friedrich, que era filho de um alemão com uma mulher negra brasileira, já tinha começado a tornar passível a essa altura. Moreno? Moreno não, preto. Preto? Preto não, mulato. Nariz chato, bençorra grossa, aquele não passava de jeito nenhum na América, que era branco e racista como todos os clubes da elite carioca na época. E a partir da história desse personagem, inclusive com essa descrição, que ele vai falar, né, da origem do cachorro. Não é? Murilo sorriu satisfeito, concordando com a cabeça. Não é mesmo? Acontece que nasceu numa ninhada de 6 e era o único preto. Os irmãos quase todos branquinhos, só o meio malhado. E ele, aquele tição, Manteiga por isso. Você gosta de pescar, Tizil? Então, de novo, assim como o crioulo, o negão da descrição do Pelé, com a descrição do Manteiga, até a escolha, a forma de escolher o nome do cachorro, a gente percebe a descrição pejorativa e racista do Murilo. A gente vê um cronista branco tentando mostrar como que a história do futebol muda e utiliza ainda essa linguagem.
Então esse foi o nosso quinto e último episódio do minicurso sobre o Drible, esse romance que de primeira não me agradou, mas de segunda me agradou muito, porque ele é muito bem construído e a gente consegue identificar uma complexidade na construção dos personagens. Se você quer saber mais sobre o livro, eu te convido para ver as nossas aulas do Federal Online sobre as obras de literatura e também o Drible para conseguir aprofundar algumas análises e discussões. Agradeço a presença, acompanhou-me até aqui e a gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.